Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 29 até o verso 39. Nós vamos estar vendo hoje as 4 áreas aqui do ministério de Jesus. Nós estamos pregando alguns dias, o Evangelho de Marcos. Já estamos aí lá pela 10ª pregação e ainda nem saímos do capítulo 1. Mas tem sido algo maravilhoso estudar esse livro, aprender desse livro, porque nós, de maneira especial, estamos vendo a agenda de Jesus, o que ele fazia e como nós podemos usufruir das suas bênçãos. Marcos capítulo 1, verso 29 em diante diz: saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo lhe falaram dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela os servia. Sendo já tarde, tendo se posto o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta. E Jesus curou muitos doentes de diversas enfermidades. Também expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conheciam. Levantando-se de madrugada, muito cedo, quando ainda estava escuro, saindo de casa, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim. Pelo que foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Pai, obrigado, Deus, por esta oportunidade. Eu creio, em nome de Jesus, que não há um melhor momento do que esse, porque é um privilégio e também é uma oportunidade de podermos receber do Senhor aquilo que precisamos. Que a Tua palavra, Deus, tem poder para curar, para libertar, para salvar, para transformar corações, vidas. O Teu Evangelho tem poder, Pai, de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que para nós, Deus, é impossível, para o Senhor tudo é possível. E tudo é possível, diz a Tua palavra, para aquele que crer. Por isso, ó Deus, que a Tua palavra essa noite tenha lugar em nossos corações, tenha espaço em nossas vidas, e que possamos sair daqui, ó Deus, conforme a Tua vontade. Faz o Teu milagre em nossas vidas, transforma onde tem que transformar, muda onde tem que mudar, para que possamos andar de cabeça erguida, alegres, porque Te servimos. Obrigado, Deus, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. O texto começa dizendo que Jesus foi até a casa da sogra de Pedro. Isso mostra que Pedro era casado e que André também morava ali com eles, seu irmão. E a sogra, claro, também estava residindo ali, juntamente com Pedro. Mas o ministério de Jesus é um ministério marcado por 2 grandes prioridades. A primeira prioridade, que traz aqui a tônica, em primeiro lugar, é a intimidade de Jesus para com seu Pai. Jesus era íntimo de Deus. Isso é tão importante que
Jesus veio do céu, mas ele nunca perdeu o contato com o céu. Ele veio de lá, mas seu pensamento sempre esteve lá. É como a palavra de Deus diz, nós devemos buscar as coisas do alto, e às vezes nós nos prendemos nessa terra. Nós esquecemos que o nosso papel é proclamar as coisas do alto, fazer as coisas do alto, viver as coisas lá de cima. E Jesus, ele veio de lá, mas ele nunca deixou de ter esse contato com o céu. Ele sempre se manteve profundamente ligado ao Pai. Queridos, o corre-corre da vida, a agenda de Jesus, as suas viagens, as suas lutas, nunca, jamais foi um problema para que Jesus deixasse de ter intimidade para com o Pai. Nem mesmo as grandes multidões. Quando as grandes multidões apertavam a Jesus, ele dava um jeitinho de fugir, dava um jeitinho de sair para ir orar. Ele ia sempre para um lugar deserto. As pessoas sucumbiam a Jesus e ele não dava importância para isso. Então sempre a primeira prioridade de Jesus, mesmo apesar dessa intensidade, mesmo apesar desse congestionamento da multidão, sempre onde eles procuravam, jamais isso foi um problema, foi um interceptor para que Jesus colocasse isso em segundo lugar na sua vida. Queridos, a segunda prioridade de Jesus era exatamente a profunda compaixão pelos necessitados. Jesus, ele foi alguém de um coração terno. Jesus, ele foi sensível. Ele sempre se aproximou dos que sofriam. Jesus sempre, jamais repudiou uma pessoa carente. Jamais ele deixou de cuidar de alguém que buscava dele uma palavra, uma oração, uma cura. Jesus sempre esteve preocupado com essas pessoas. Era algo que era prioridade. Primeiro, a sua intimidade com o Pai, ele não abria mão. Segundo, a sua compaixão, a sua graça por aqueles que precisavam dele, por aqueles que eram carentes, por aqueles que estavam precisando ali de um gesto de compaixão, ou talvez de uma restauração. Interessante é que Jesus sacrificava o seu descanso pessoal para poder atender as pessoas. Nós não abrimos mão disso, né? Primeiro o meu descanso, primeiro os meus desejos, primeiro as minhas vontades, primeiro eu. Depois, se tiver tempo, eu vou à igreja. Se sobrar, eu devolvo. Mas temos que olhar para Deus, olhar para Cristo e ter um coração grato, porque Jesus nunca falhou com nós. Amém? Nós não cantamos isso aqui mentindo. Seu amor não falha. Seu amor não falha e nunca falhará. Nós prometemos e não cumprimos. Nós falamos e voltamos atrás. Mas Jesus não. O que ele fala, ele cumpre. Quando Jesus diz, está dito. E com certeza ele vai estar fazendo o que ele fala.
Jesus ele sacrificava o seu descanso pessoal para poder atender às multidões aflitas, sobrecarregadas. Ele sempre procurava socorrer as suas necessidades, porque as pessoas tinham prioridade na vida de Jesus, como ainda tem. Jesus é maravilhoso. Nós não servimos um Deus de pedra, nós não servimos um Deus de barro, nós não servimos um Deus de ouro, um Deus qualquer, mas nós servimos um Jesus vivo. Nós servimos alguém maravilhoso. Pense o quanto nós devemos ser gratos a Deus. Só estarmos aqui essa noite, só em podermos estar aqui na casa do Senhor, porque a palavra de Deus é clara. Melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Mas às vezes nós não reconhecemos isso. Nós não reconhecemos a importância de estar na casa de Deus. Nós só poderíamos ter um motivo para estar aqui. Qualquer um outro motivo deve ser lançado fora. Só tem um motivo para estarmos aqui na casa de Deus: adorar ao Senhor como Ele merece. Amém? Adorar a Deus como Ele merece. O resto, joga fora, porque senão você não vai vir. Porque senão não vale a tua vinda aqui também para a casa do Senhor. Versículo 29 até o versículo 34, a palavra de Deus diz: saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo lhe falaram dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela os servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta, e Jesus curou muitos doentes e diversas enfermidades. Também expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conheciam. Queridos, Jesus ele nos mostra algo interessante aqui nessa palavra, nessa passagem. Ele usa o seu descanso para socorrer os aflitos. E notem que Marcos, como eu sempre venho falando, ele se preocupa mais com as obras de Jesus do que com os ensinos. Jesus estava aqui ensinando também. Ele vem da sinagoga, porque lá ele ensina, lá ele prega. É lá quando ele abre o livro e diz: olha, a Escritura está se cumprindo hoje, porque o Senhor me ungiu para poder apregoar a palavra de Deus aos cativos, a libertar os cativos, a cuidar daqueles que estão precisando, pois o Senhor me ungiu para essa obra. Depois ele cura o endemoniado ali, dentro do templo, dentro da sinagoga, e aí depois ele corre para a casa de Pedro, e lá então os discípulos procuram a Jesus, para que Jesus possa também dar atenção aos seus. A sogra de Pedro provavelmente era alguém íntima de Jesus, assim como a família de Lázaro, Marta e Maria. A sogra de Pedro também poderia ser uma mulher ali que tinha um contato com Jesus, e aquela mulher estava com febre. E a gente, quando fala de febre, hoje a gente não dá muita atenção, né? Fulano de tal está com febre, toma uma dipirona aí, resolve. Toma um analgésico aí, um antitérmico, vai passar essa febre. Mas naquele tempo não, queridos. Uma febrezinha levava à morte. Aquela mulher estava paralisada. A maior prova disso é que quando Jesus a curou, a pegou pela mão,
ela então se levanta e vai servi-los. Vai preparar alguma coisa ali para Jesus. Para os servos que ali estavam naquela casa. Queridos, Marcos aqui não perde tempo, sabe, com palavras, mas ele foca em atitudes e ações do Senhor Jesus Cristo. A gente pode ver que Jesus ele vai ao sábado na sinagoga, lá ele ensina, lá ele cura o endemoniado. Após o culto, ele é convidado, para almoçar na casa de Pedro. E lá então ele é informado que a sogra de Pedro está doente. Ela estava com uma febre muito alta, muito doente. E logo após o episódio da cura, a cidade inteira se amontou ali na porta de Pedro. Veja que aqui Marcos ele usa uma figura hiperbólica, quando ele diz que toda a cidade estava na porta de Pedro. Queria dizer que havia o quê? Uma grande multidão. Uma grande multidão estava amontoada ali à porta de Pedro, querendo conhecer esse Jesus, querendo saber quem era esse Jesus. E aí, queridos, isso eu acredito que acontece no final do dia, porque segundo a lei judaica não se podia carregar um doente, um enfermo durante o sábado. Então isso provavelmente no finalzinho ali da tarde, no começar da noite, após 6 horas ali, então é que começaram a trazer os doentes, começaram a trazer as pessoas. Você imagina uma grande multidão, toda a cidade. Olha que Cafarnaum não era uma cidade pequena, era uma cidade grande, uma cidade enorme. Você já pensou toda a cidade de Teresina aqui na porta da igreja Batista em Redondo? Você já pensou as filas e filas de pessoas sendo carregadas no colo, nas costas, nos braços, para que Jesus pudesse impor as mãos? Imagine a grande fila, e eu acredito que isso deve ter durado a noite inteira, porque a Bíblia diz que Jesus curou muitos doentes de todos os tipos de enfermidades, e ainda libertou muitos endemoniados. Você já pensou Jesus ali, passando e tocando na cabeça de cada um, tratando com a fé de muitos, conversando com outros, ensinando ali também na oportunidade, tratando com demônios. O interessante é que a palavra de Deus diz que Jesus não tinha conversa com demônio. Ah, filho, sai, em nome de Jesus. Eu estou falando por mim, porque Jesus bastava dizer sai, porque a autoridade já estava nele, amém? A autoridade estava nele ali. Era uma grande multidão que estava ali. E Jesus nos ensina alguns princípios da vida cristã. Nós temos que pensar nos outros mais do que em nós. Você tem feito isso? Ou você é aquele que dá uma esmola e fica pensando, eu dei uma esmola, eu estou bem, estou tranquilo com Deus? Mas você já abraçou o mendigo? A gente passa pelas pessoas, nas ruas, eles estão ali pedindo esmolas, maltrapilhos, sujos, e a gente parece que não. Quem são essas pessoas? A gente parece que não vê, ou pelo menos faz de conta que elas não existem, mas elas existem.
E elas são preciosíssimas para Deus. E às vezes até a gente diz assim: vou dar uma moeda para ver se esse cara sai daqui, para ver se ele sai na frente do meu carro. Mas será que nós temos feito como Jesus disse que nós devemos fazer? Ou será que nós temos nos preocupado apenas com o nosso umbigo, com o meu eu, comigo em primeiro lugar? A segunda coisa, os discípulos levaram seus problemas para Jesus. Os discípulos buscam o socorro de Jesus. Isso nos prova algumas coisas. Primeiro, eles acreditavam que Jesus tinha compaixão. Segundo, eles acreditavam que Jesus tem poder. Será que nós acreditamos nisso? Será que a nossa fé, ela é uma fé inabalável, ela é uma fé que ultrapassa barreiras? Será que nós acreditamos mesmo em Deus? Será que quando eu estou passando por uma dificuldade, eu tenho certeza de que Jesus vai curar? De que Jesus vai cuidar, vai tratar? Os discípulos acreditavam. Eles entendiam que Jesus tinha compaixão das pessoas. E um dos princípios importantes que nós podemos aprender, queridos, é que nós devemos contar para Jesus aquilo que está nos afligindo. Nós devemos levar os nossos problemas a Jesus. Nós devemos levar as nossas causas a Jesus. Para quem você tem contado as suas aflições? Para o seu vizinho? Para o seu amigo? Você já tem falado com Jesus as suas aflições? Hoje nós tivemos o exemplo de uma missionária que veio aqui e falou de uma senhora, e que aquela senhora estava cheia de feridas. Ali no estado do Amazonas, um lugar para se chegar até lá é 30 horas de barco. E aquela mulher, naquela noite, ora dizendo: Deus, se tu existe, me mata. Se você realmente é o Deus desses crentes, se você realmente existe, então tira a minha vida. E ela escuta uma voz, e aquela voz dizia: amanhã 3 pessoas chegarão aqui e cuidarão de você. E no outro dia chega a missionária, o seu esposo e mais alguém, e cuida daquela mulher, abraça aquela mulher, coloca remédio ali em suas feridas. E há pouco tempo ela foi batizada para a glória de Deus. Você tem contado as suas aflições para Jesus? Você tem falado com Ele? Eu quero dizer para você que Jesus te ama. E que Jesus se preocupa com você. Jesus, Ele cuida de você de uma maneira especial. Eu sempre oro dizendo isso: Deus, obrigado pelo teu cuidado, porque eu não sei o que nós seríamos se não fosse Jesus em nossas vidas, para cuidar de nós, para nos tratar, para nos abençoar, para nos livrar do mal, para nos dar oportunidade, para nos amar, para enxugar as nossas lágrimas. Jesus, Ele é a primeira pessoa em quem nós devemos contar a nossa dor. É a primeira pessoa que nós devemos buscar refúgio. É Jesus.
Nós não temos que deixar Jesus aqui dentro da igreja. Nós temos que levar Jesus para casa. Leve Jesus com você. Faça como Pedro. Faça como Tiago. Faça como João, como André. Leve Jesus para dentro da sua casa. Ele vai curar os seus problemas. Ele vai curar as aflições, as lutas das nossas famílias. Nós temos que buscar a Jesus. Nós temos que fazer como aquele pedido do oficial do rei, quando ele disse: Senhor, vai lá em casa antes que o meu servo morra. O que está morrendo lá na tua casa? Fala com Cristo. Fala com Jesus. Diz para Ele: Senhor, vai lá em casa. Me visita. Visita meus filhos. Visita meu marido, minha esposa. Visita meu pai, minha mãe. Mas nós devemos levar Jesus para casa. Nós podemos também dizer como aquele homem: eu não sou digno, Senhor, que entreis em minha casa. Mas com apenas uma ordem tua, você será salvo. Se talvez você não ache digno a presença de Jesus em tua casa, basta falar com Deus a verdade, com Jesus a verdade. Mas nós devemos levar as nossas causas a Jesus. Nós precisamos colocar diante de Jesus as nossas causas, as nossas aflições. Devemos levar até Jesus as nossas famílias. Devemos levar até Jesus as nossas finanças, nosso casamento, nossos estudos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Ontem também nós ouvimos o pastor Alzugaray. E ele falou algo interessante. Quem anda ansioso é porque está querendo viver o futuro. Não dá para viver o futuro. Você tem que viver o hoje. E tem que esquecer do passado. E não adianta querer viver o amanhã. Não dá, nunca vai dar. Por isso, pare de ansiedade. Leve as suas ansiedades para Jesus. Entregue para Ele. Senhor, eu estou desempregado. E aí eu não sei o que é que eu vou comer amanhã. Diz para Ele. Mas não adianta querer chorar hoje, se você nem sabe como vai ser o teu amanhã. Não dá. E aí você vai adoecer, você vai se entristecer, você vai fazer com que a tua alma sofra, e aí você não vai se ajudar, você não vai se amar, não vai receber amor, e nem vai amar alguém. Porque um dos mandamentos é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, você tem que se amar, para depois amar as outras pessoas. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, quando você estiver numa situação difícil, quando você se sentir encurralado, quando você se sentir aflito, quando você já estiver enxergando o túmulo, procure Jesus.
Ele vai cuidar de você. Amém, queridos? Nós temos o exemplo, por exemplo, de Marta e Maria. Marta e Maria procuraram a Jesus e elas disseram: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Diga então para Jesus os seus problemas. Aquilo que nós achamos que é impossível, são coisas possíveis para Deus. O texto nos informa que a sogra de Pedro, ela estava com muita febre. Mateus, por exemplo, acrescenta o dado que ela ardia em febre. A palavra febre no grego é igual a fogo. Era como se Mateus estivesse dizendo: a sogra de Pedro estava com uma febre tão alta que estava incendiando, que estava pegando fogo. A gente entende que uma febre ela vai até 39 graus. Mas depois que ela passa de 39, 40, 41 aí, é muito perigosa. Ela pode causar uma convulsão, ela pode matar uma pessoa, uma criança. Então aquela mulher estava com muita febre, ela ardia em febre como se estivesse queimando. E Lucas, por exemplo, que era médico, ele usava uma expressão mais técnica quando ele dizia que a febre da sogra de Pedro estava muito alta. Estava muito alta. Naquela época havia 3 tipos de febre. Havia a febre de Malta, era uma febre muito alta e era acompanhada por uma grande anemia. A pessoa não tinha forças para nada, ela ficava fraca com aquela febre. Havia também naquela época a febre tifoide, era um tipo de febre intermitente que não passava, e as pessoas morriam com aquela febre, porque não havia o medicamento que há hoje. Havia também a febre malária. Essa febre era causada pelo mosquito da malária. Aquela região era uma região muito pantanosa, então, por conta do pântano, havia muitos mosquitos ali que picavam as pessoas, e eles ficavam com febre, e febre muito alta, uma febre que podia matar muito rápido. Lembram daquele homem? Acabei de falar dele. Quando ele diz: Jesus, vai lá em casa, antes que o meu servo morra. Então Jesus disse: pode ir, teu servo já está curado. E aquele homem creu. E quando ele vai no caminho, os seus outros servos vêm até ele e diz: olha, o homem já está curado, a febre o deixou. Então aquele homem também estava com uma febre, era uma doença muito comum que matava então as pessoas ali naquela época. Talvez a sogra de Pedro já estava ali paralisada, já estava à beira da morte, mas aí então entregaram para Jesus aquela causa, aquele problema, e Jesus então a curou. Marcos relata que Jesus deu uma ordem para aquela febre e aquela febre a deixou. Amém? Amém? Nenhuma enfermidade resiste ao poder da voz de Jesus. Por exemplo, o que é maravilhoso é que Jesus fala a febre, e a febre escuta.
E ela vai embora. O que é interessante é que Jesus, ele fala para o vento e o vento escuta a sua voz. E ele se acalma. O interessante é que Jesus, ele fala ao mar, e as ondas do mar estão debaixo da voz dele, e elas se aquietam. Jesus fala para os anjos, e os anjos obedecem a sua voz. Jesus fala para os demônios, e os demônios também obedecem, e batem em retirada. Jesus fala para o universo inteiro, e o universo inteiro se curva diante da sua voz. Jesus está falando com você essa noite? Eu não ouvi um amém. Só se for verdade. Jesus está falando com você essa noite? Porque ele fala para a febre e a febre escuta. Ele fala para o vento e o vento se aquieta. Eu aprendi hoje pela manhã também, foi muito bom hoje, que nós não escutamos a voz de Deus porque a gente está rodeado de muito barulho. Tem muito barulho. Tem muita zoada. E a gente não escuta a voz de Deus, porque a gente não se aquieta, porque a gente não diz: Senhor, aquieta minha alma, porque a gente não canta: Senhor, aquieta o meu coração, para que eu possa ouvir a tua voz. E Deus está dizendo: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Nós não temos ouvido a voz de Deus, porque tem muita zoada, tem muito som. E Jesus tem falado com você. Você só precisa obedecer a sua voz. Jesus tem autoridade sobre Satanás, sobre os demônios. Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. Jesus, quando ele age, a notícia se espalha. A Bíblia diz que toda a cidade ficou à porta. As pessoas traziam seus enfermos. Versículo 34. E Jesus curou muitos doentes de diversas enfermidades. Também expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conheciam. Não era hora ainda do ministério de Jesus ser expandido. Também não era uma preocupação de Jesus, porque Jesus não se preocupa com popularidade. Sempre que a multidão apertava Jesus, ele: não foi para isso que eu vim. Jesus poderia ter montado o seu consultório ali na casa de Pedro. Poderia ter dito: hoje eu só atendo 10. Amanhã vem mais 10. Sábado eu descanso. Domingo eu vou me divertir. E segunda-feira eu estou aqui de novo no meu consultório. De jeito nenhum. Jesus tem compaixão das pessoas, amém? Nós aprendemos isso. Qual a primeira prioridade na vida de Jesus? Alguém lembra? Qual a primeira prioridade na vida de Jesus? Intimidade com o Pai. Resumindo, oração. Segunda prioridade de Jesus: compaixão e graça para com as pessoas.
Talvez você diga: ah, Jesus não me ama. Não ama? Você não sabe o tamanho do seu amor por você. É enorme, é grande, é maravilhoso. Queridos, a palavra de Deus diz que Jesus curou muitos doentes, de todos os tipos de doenças. Nós podemos também aprender essa noite, nós podemos levar as nossas aflições para Jesus. Mas não apenas levar as nossas aflições para Jesus, nós também podemos levar os aflitos para Jesus. A Bíblia diz que aquela multidão levavam os seus doentes para serem curados. Você tem levado alguém para Jesus? Você tem orado por alguém? Você tem trazido alguém para a igreja? Queridos, naquele episódio, há um ministério também de libertação de Jesus. Nós temos aqui também alguns grupos nesse episódio. O primeiro grupo eram os trazidos. O segundo grupo eram aqueles que traziam, eram os que praticavam a diaconia, eram os trabalhadores, os servos que se preocupavam com seus entes queridos, com os seus amigos, com os seus enfermos, com os seus doentes. E o terceiro grupo eram exatamente os espectadores, o grupo que estava ali para assistir, o grupo que estavam ali para assistir o espetáculo, o grupo dos curiosos, o grupo dos que querem ver o que vai acontecer, o grupo daqueles que não se envolvem e que quer apenas assistir. Quem é você? Você veio aqui só assistir? Está errado. Ninguém assiste culto. A gente propaga o culto. A gente entrega o culto. Eu vou assistir o culto na Igreja Batista em Redonda. Venha não, que aqui não tem show. Aqui não tem jogo de luz. Aqui tem Bíblia. Então, se você vem aqui, é para ouvir a palavra. É para entregar alguma coisa para Jesus. E aproveite e entregue o seu coração. Entregue suas ansiedades. Entregue as suas alegrias para Jesus. Você está aqui para cultuar aquele que merece. Ou você é aquele que é um dos trazidos, ou talvez aquele que traz alguém. Aí a gente se pergunta e pergunta também, por que Jesus cura endemoniados? Primeiro, porque ele veio para libertar os cativos. Essa é a sua missão. Quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar a boa nova, para quebrantar os retos, os puros de coração, para libertar os cativos. Esse é o papel de Jesus. Ele também cura, liberta os endemoniados, porque ele veio para desfazer as obras do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir.
mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém, queridos? Porque ele também sentia profunda compaixão pelas pessoas oprimidas. Jesus, ele se importa com as pessoas. Ele diz: eu estive com fome e não me deste de comer. Eu estive nu e não me destes uma roupa. Não me deste nada para eu vestir. Eu estive preso e ninguém foi me visitar. Você conhece alguém preso? Já foi visitá-lo? Conhece alguém que está preso? Você já foi lá? Ainda não? Vá. Isso não é só o papel do pastor, não. Até porque o pastor já foi visitar. O papel é seu também. É muito fácil. Só os tapinhas nas costas. Os meus amiguinhos. É muito fácil. Mas você tem se preocupado realmente com as pessoas? Você tem dado comida para quem tem fome? Você tem matado a sede de alguém que está com sede, com vontade de beber? Porque Jesus diz: quando você deixa de fazer a um desses meus pequeninos, a mim deixastes de fazer. Jesus, ele olha diferente para as pessoas. Nós olhamos para as pessoas cheirosas. Tá tão lindo, dá um abraço aqui. Nós olhamos para as pessoas bonitas, bem vestidas. Mas Jesus não. Jesus, ele olha diferente, porque ele olha, ele abraça os que estão na miséria, os que estão na sarjeta, e ele também abraça aqueles que estão em seus palácios. Jesus ama a todos de igual modo. Ele é diferente de nós. Nós olhamos de maneira diferente. Queridos, Jesus ele tem uma preocupação, como a gente já falou lá no começo, com a sua intimidade com Deus. Jamais o cansaço físico impedia Jesus de orar. Jamais. Sabe, não, hoje eu não vou orar porque hoje é o meu dia de folga. Não, hoje eu não vou orar porque eu estou cansado. Jesus ele nos ensina que a oração ela precede o trabalho com Deus. Não existe missões, por exemplo, sem oração, não adianta. Próximo domingo nós vamos estar encerrando missões. Eu ia dar esse aviso no final, mas já estou avisando logo. Você tem orado pelos missionários? Você tem trazido a sua oferta? Você já colocou o seu valorzinho ali dentro daquele envelope? Queridos, uma coisa que eu aprendi: dízimo e oferta é compromisso com a igreja local. Eu sou um dizimista porque eu tenho um compromisso com a casa de Deus. Eu sou um ofertante de missões, porque eu tenho um compromisso com a igreja universal, mundial, a igreja geral, católica, que a palavra católica significa todas as igrejas. Mas eu estou falando da igreja universal, não essa aí do reino de Deus.
não essa denominação, não a nomenclatura, mas eu estou falando de todos os santos na terra. Quando eu oferto, quando eu dizimo, quando eu entrego o meu valor, quando eu oro, eu estou dizendo: Deus, eu amo a tua obra em qualquer lugar desse mundo. E outra coisa, quando a gente é uma igreja missionária, os missionários entram pelaquela porta e sobem até aqui para falar das suas missões. Queridos, nós louvamos a Deus porque Deus é maravilhoso. Deus, Ele nos ensina que nós devemos ter uma vida de oração, porque a oração precede o ministério da vida com Deus. Nós não podemos deixar de orar, nós temos que fazer como Jesus. Jesus, Ele passa o dia inteiro ali curando. Ele almoça ali com Pedro, Ele cura a sogra de Pedro, Ele cura os doentes a noite adentro. A Bíblia diz que quando chega a noite, a alta noite, os discípulos vão procurar Jesus, e cadê Jesus? Jesus já tinha escapado, Jesus já tinha saído, Jesus já estava no monte orando, já estava no lugar reservado orando, já estava falando com Deus. O servo que não ora é um servo inútil. Posso repetir? Não com a mesma intensidade, mas mais devagar, tá bom? O servo que não ora é um servo inútil. Interessante, queridos, é que Jesus teve uma noite de sucesso, mas isso não importava para Jesus. Jesus era alguém que estava começando o ministério e a multidão estava procurando Ele. Mas Jesus, Ele não se ilude com a popularidade. Nós temos que ter cuidado com a popularidade, nós temos que ter cuidado com a fama. Quando Jesus era procurado pela multidão, Jesus fugia. Jesus se refugiava na oração. Jesus mostra que a vida com Deus, a intimidade com Deus, a vida de oração é mais importante do que o sucesso. A quarta área do ministério de Jesus que nos chama a atenção, para nós encerrarmos, é o ministério da pregação. Os versículos 38 e 39, a palavra de Deus diz: Jesus, porém, lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim. Pelo que foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas delas e expulsando os demônios. A pregação de Jesus também ocupava o lugar central do ministério de Jesus. Quando ele diz: foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vim para pregar. Eu vim para ensinar. Eu vim para anunciar as boas novas da salvação. Eu vim para anunciar aos homens a mensagem da vida eterna. A pregação para Jesus é mais importante, queridos, do que os milagres. Quando todos procuravam a Jesus, Ele disse: vamos para outros lugares. Amém? Vamos pregar o Evangelho, porque foi para isso que eu vim. Ele está dizendo: pregar é mais importante do que os milagres. A palavra de Deus é mais importante que os sinais e maravilhas, porque a salvação nunca vai vir pelos milagres. Nunca.
A salvação vem pela palavra. Os milagres abrem as portas para a salvação. O milagre não salva ninguém. Só para vocês terem uma ideia, a época que teve mais milagre foi a época que se perdeu mais pessoas. Exatamente na época dos profetas, a época de Moisés, na época ali da peregrinação no deserto, na época dos apóstolos. Mas na época em que houve mais a pregação da palavra, muitas vidas foram salvas. Atos capítulo 2 mostra que a igreja ela é estabelecida pela palavra, pela oração e pela comunhão. Se queremos estabelecer uma igreja verdadeira, uma igreja de Deus, uma igreja com a base forte, firme, nós temos que trabalhar essas questões. Primeiro, a pregação do Evangelho, é o que temos fazido. Segundo, nós temos que ter uma igreja pautada em oração. E em terceiro, a comunhão. Precisamos ter comunhão uns para com os outros. Amém, queridos? Graças a Deus. A pregação, ela deve ser acompanhada de poder através da oração. A pregação precisa vir acompanhada de ação social. Não adianta também a gente só estar aqui pregando o Evangelho entre quatro paredes. Não adianta nada. Se a gente não sair lá fora, se a gente não fazer o ID, se nós não dermos comidas para as pessoas, se a gente não alimentar as pessoas, se a gente não vestir as pessoas, não vai adiantar nada essa pregação. A pregação precisa também manifestar o amor e a bondade de Jesus na vida das pessoas. A pregação precisa vir acompanhada da libertação efetiva daqueles que estão presos, daqueles que estão escravizados e oprimidos. Esta mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho de Jesus, mostra que Jesus vai aonde o povo está. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a palavra de Deus, ela possa realmente ter alcançado o propósito pelo qual ela foi enviada a cada um de nós. Eu quero saber essa noite, tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém já me cobrou, pastor, o senhor não fez mais o convite? E aí eu disse, quando eu sinto no coração, quando Deus toca em minha vida, eu faço o convite. Quando Ele não toca, eu não faço o convite. E hoje eu estou sentindo que devo fazer o convite. Se alguém vai ser salvo, amém. Se não vai, amém também. E Deus possa dar a oportunidade. Mas tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a mão. Quero orar pela sua vida. Você? Alguém? Eu quero saber se tem alguém que deseja se reconciliar, voltar aos braços do Pai. Há alguém em nosso meio? Se não há, então que Deus continue lhe dando esta oportunidade. Quando o pastor faz o convite, a igreja fica olhando para o lado, procurando quem vai se levantar, é assim? Como é que age a igreja na hora do convite? Ela deve se manter em oração. Tem que estar olhando quem vai se levantar, quem não vai. Não.
se mantenha em oração e entregue a causa para Jesus, porque Ele é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E Deus abençoe a todos grandemente.